Eu vou só apresentar o que é o nosso tema, nossos objetivos. Nossa aula 18, hein, gente? Está no finalzinho. Daqui um pouco, ciclo 2, muito legal. Mas eu vou encontrar vocês por lá, viu? Porque eu dou muita aula no 2. Pode passar. Ah, não, pode passar não, desculpa, sou eu que passo. Olha. Então, o nosso tema de hoje é família. Nosso objetivo é a percepção do papel da família no desenvolvimento da sociedade e de nossa responsabilidade pessoal dentro do grupo familiar. Né? Porque a gente precisa entender que a família somos nós, né? Nós fazemos parte da família. E sim, e como estou eu? Como está sendo o meu papel nessa família? Qual é o meu papel definitivamente? Sou pai, sou filho, sou mãe, me porto como pai, com filho, com mãe. Como é que é isso? Como é a minha ação, minha contribuição para essa família? Aonde eu não me ajusto muitas vezes nessa família? São essas coisinhas que a gente vai conversar hoje, tá bom? Agora, uma coisa bem interessante a gente entender que a família é o núcleo inicial do espírito. Concordam? É o primeiro contato do espírito quando reencarna, né? E é aí onde ele vai ter as primeiras relações, né? De amorosidade, relações do aprender a ceder, do aprender a compartilhar, né? São as primeiras regrinhas de boas condutas, é a família que nos traz, não é verdade? Então, por isso é que a gente fala que ela é um núcleo importantíssimo para a sociedade, porque a família vai estar, né, entregando ao mundo, à sociedade, né, esse espírito cujo qual ela teve a responsabilidade, a tutela de receber, de orientar, de alimentar, não é? E tantas outras responsabilidades mais. Objetivos específicos é mostrar a importância do núcleo familiar para o crescimento e desenvolvimento da sociedade. Gente, a família é a base, é o pilar de uma sociedade. Tudo inicia na família. Tudo. Mostrar que o parente problema que porventura tenhamos em casa é o fruto de nosso próprio passado, de cujas responsabilidades não podemos nos ausentar. Quem são essas pessoas que convivem embaixo do mesmo teto? O que significam essas pessoas na minha vida? Sejam nas alegrias, sejam nas adversidades. Para que cada um desses resolveu reencarnar juntos? E quando nós vamos pensar em família, o convite agora é que a gente amplie o nosso olhar e pense assim, ó, nosso exercício durante toda a aula. Meu pai é um. Meu pai é um. Meu pai é um espírito. Minha mãe é um. Meu filho é um. Eu sou. Pronto. Então, vamos tentar ver a aula sobre esse aspecto, certo? E agora, o que eu quero de vocês nesse primeiro momento? Que vocês se juntem aí, não precisa muita movimentação de cadeira, não. Só para vocês discutirem, pensando nessa família, a grande família. O que é? Tire daí o conceito de família, o papel das pessoas. Agora, do ponto de vista espiritual, vamos pensar, né, do você enquanto espírito, essas pessoas enquanto espíritos, tudo que a gente aprendeu aqui de reencarnação, de quem está comigo, e vamos tentar tirar aí o que a gente pode estar pensando do ponto de vista espiritual. O que foi essa família? Quais seriam os propósitos de cada espírito dentro dessa família? Ok? Vamos fazer isso. Vou dar para vocês aí uns 10 minutinhos para conversar sobre isso. E depois cada um expõe e a gente entra no tema, tá bom? Então vamos começar aqui com vocês. Quem vai falar aí o que foi anotado, o que vocês escreveram um bocado? E aí me fale sobre essa família, sobre família, que vocês discutiram. Vamos ouvir agora.
Vamos ver? Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Leiane. Não sou dessa turma, sou de amanhã, mas não posso vir amanhã, eu vim hoje. Bom, inicialmente a gente pensou em fazer uma tempestade de ideias a partir das características de cada personagem, né? E aí a gente tentou construir uma coisa só, tanto a resposta sobre o que é família, a palavra e a metáfora ao mesmo tempo. Então, o resultado ao qual chegamos foi de um laboratório, né? Então, pensando tanto na palavra como na metáfora. E por quê? Aí a gente tentou construir aqui mais ou menos um conceito. Não acabou não, mas nada está acabado mesmo. Não tem problema, não. A família como um laboratório espiritual. Nele encontramos uma diversidade de elementos com os quais podemos construir experimentos a partir de erros e acertos. É um espaço onde aprendemos a descobrir a interação e quais os resultados precisam ser melhorados. Ficou mais ou menos isso. Muito bom, né? Então, a palavra seria laboratório. Isso. E assim como a metáfora. Assim como a metáfora, né? Só que a metáfora, normalmente, você também dá uma complementada. Um laboratório, mais alguma coisinha, né? Não deu tempo, então tá. A gente já vai conversar aqui. Quem vai falar? Tive escolha, né? Bom, aqui cada um falou um pouco, não deu para a gente sintetizar. Eu vou falar como eu concluí e aí os colegas quiserem. Eu entendo, se a gente for pegar uma palavra e uma metáfora, eu usaria a palavra célula. Porque célula. Porque dentro de uma célula você tem todas as funções que geram a vida e que uma célula sobre a outra vai gerar um ser humano. Então, se a gente pegar em qualquer ecossistema, numa indústria, numa floresta, num laboratório, como a colega falou, sempre vai ter essa organização de determinada função, determinado papel para cada ser que está ali naquele núcleo, né? Então, seria essa metáfora que eu consigo expressar melhor a ideia que eu tenho. E também uma referência, né? Uma raiz, um pilar, para onde voltar, valores. Foi o que foi falado aqui, mais ou menos. Mas vou passar para o colega complementar agora. Tanto para a metáfora quanto para a pergunta acima, família seria um caos. Um caos. Porque é na destruição e no caos que a gente termina evoluindo e crescendo. Então seria um caos. Família é um caos que você termina lapidando, que você precisa consertar e vai criando, e vai fazendo um mix daqui, outra coisa dali, e termina evoluindo. Talvez não na primeira tentativa, então mais um caos na segunda, na terceira, na quarta, e um dia... Um dia acerta. Um dia se acerta, né? A gente se acerta. Que mais? Que mais? E aquela família ali que a gente falou... Significa o quê? Aqueles personagens convivendo ali. O que vocês chegaram à conclusão? Do ponto de vista espiritual, tem o quê ali? O microfone aí, vamos lá. Desculpe. Sim. Eu acho que existe um desequilíbrio, né? Apesar do amor envolvido, de tentarem resolver os problemas, como a gente estava falando aqui sobre Agostinho e tal, Nenê, todos eles... Como todos nós, né? Sempre temos algo de errado. Características próprias, vamos dizer assim, isso. Né? Então, de certa forma, é uma família completamente desequilibrada, mas, ao mesmo tempo, com essa função, né? De tentarem se equilibrar, às vezes não aceitando o defeito do outro, mas, de qualquer forma, o amor falava mais alto. E aí, mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa família? A gente pôde verificar no quadro dessa grande família que apresenta algumas características dos espíritos, né? Tem Linneu, que é aquele ético, moral, que é o mais, quer dizer, em termos de análise nesse ponto de moral e ética, é o mais evoluído. E tem o Agostinho, que é o obsessor. O pobre do Agostinho. E o outro, Tuco, que é a eterna criança, não cresce. É um bom então, vivan, né? Tem todo uma
uma escada de atores que compõem a vida espiritual. E que é o que a gente encontra realmente na família. E em alguns livros, inclusive, fala, né? Que tem aquele obsessor que vem, que é para cobrar o que ficou lá atrás, ou então até mesmo para tentar desorganizar a família organizada. E tem o ético e o moral, que é o que vem para poder equilibrar a balança, e os outros atores. Então, representa realmente a escadinha que a gente começa a aprender, né? Na caminhada de espíritos. E quando a gente fala em laboratório, quando vocês usaram o termo laboratório, eu acho interessante, porque se a gente parar para pensar, e a gente falou isso nas aulas aí, quando nós estamos desencarnados e que estamos prestes a ter nosso retorno, nós fazemos um projeto, né? Tirando um pouco aquela coisa assim, planejamento reencarnatório, tirando um pouco disso, pensando que eu, enquanto espírito, enquanto pessoa, vou fazer um projeto de vida. Eu, quando reencarnar, desejo realizar isso, isso, isso. Desejo resolver algumas pendengas da minha vida. Quero, né, ter novos aprendizados, né? Tudo isso a gente faz, não é? E a família é o nosso grande laboratório inicial, né? E por isso é que é na família que você também, muitas vezes, encontra aqueles velhos desafetos. Porque os laços de amor são capazes de desfazer, muitas vezes, velhas rusgas, né? Velhos ressentimentos, né? Às vezes dá conta, às vezes não dá conta, mas não tem problema, que a gente tem aí, né, uma eternidade para aprender, né? Mais alguém aqui, do ponto de vista da família, que gostaria de falar? Dessa família aí que a gente estava falando aí. Aqui, ó. Essa família aí, essa grande família aí. É como você acabou de falar, projeto. Nós projetamos isso, né? E dentro desse projeto a gente tenta executar o melhor possível. E toda a família tem que ter base. Sem a base ela não vai. E quem vai nos instruir, nos orientar, né, para determinadas decisões, né, tomada de decisões, porque às vezes você é criança, você começa a engatear e tem um auxílio dos pais, né, para andar. Então, quando você começa a dar seus primeiros passos, né, aí vai cambaleando, vai indo, até que quando você se sente seguro, você vai, a pessoa, os pais ali deixam. Então, é o processo, né? A gente vai acertar, vai errar. O que prevalece na realidade é o amor. Esse o amor é que transforma tudo, independente de desavença ou não, porque às vezes você entra em atrito com o irmão ou com a irmã, seja lá quem for, mas daqui a pouco você, através desse amor, porque essa convivência, porque você está todos os dias ali, você acorda, dorme, janta, está todos os dias ali, está vendo aquele processo ali dia a dia, né? Então, dentro desse processo é que você vai, né? Às vezes, como eu falei, vai errar, vai, mas é um processo evolutivo gradual de cada um, porque a evolução é individual. No tempo de cada um. Se a gente parar para pensar nessa família, quando você pega um Linneu extremamente ético, né? Ele era fiscal da prefeitura, uma coisa. Ele tinha um amigo que estava sempre instigando ele para tentar fazer a coisa torta. Era interessante isso, né? Aí ele entra, né? E ele sempre ali tentando se conduzir dentro da ética dele, né? Tentado às vezes até sim, mas ele nunca deixava essa ética. E aí entra um Augustinho Carrara na vida dele, torto ao muito, trambiqueiro, mas ele não era uma pessoa no fundo. Ele só tinha essa experiência, né, só um momentinho, de ser o trambiqueiro. E aquela família que recebeu ele através, né, da filha dele, que eu me esqueci o nome agora. Bebel. Era muito interessante, porque todo episódio que Augustinho estava tentando fazer alguma trambicagem. Aí ele estava nas vias de ir. Aí aquela família, de alguma forma, continha isso. A esposa, o amor da esposa, a ética do genro, o carinho da sogra, né? Fazia com que ele recuasse, lembra? Aí chegava no final, ele não conseguia, por algum motivo, porque isso aí era o quê? O amor. Os laços de amor. E aquele filho que estava lá, que não prestava absolutamente para nada, né? Porque estava ali, não queria trabalhar, né? Que desafio para esses pais, né? Lidar com uma pessoa assim.
né? Uma pessoa que a gente tem, que eles tinham a noção de que, de alguma forma, eles criaram, de alguma forma, provavelmente eles tivessem incentivado, né, a uma situação dessa. Então, cada personagem, inclusive os amigos, o dono do bar, a cabeleireira, o namorado da cabeleireira, né? Demais, amiga dali, mas que era amiga, sabe? Que era da família. Eram pessoas que, no final, eram da família. E aí a gente vai estender esse conceito de família para muito mais do que só os laços de sangue, né? Oi? O avô também, depois ele faleceu, né? O avô. Família, exemplo, né? Porque nós somos o exemplo, né? Exatamente. Olha a importância disso. Pode falar. Quem queria pedir para falar foi ela lá. Rapidinho, era só para complementar quando você falou de Agostinho, porque ela falou uma coisa super interessante sobre Agostinho, que, na verdade, ele era uma pessoa que tirava as pessoas da zona de conforto. E aí, pensando numa perspectiva psicológica, né, se a gente pensar que são os conflitos que nos deslocam de um lugar para o outro, então a gente romantiza muito essa ideia da família como espaço de união, de amor. Perfeito, tem que ser perfeito, né? Isso. E não tem que ser perfeito. É justamente o conflito que vai fazer com que a gente caminhe, porque ele tira a gente do lugar, né? Quem movimenta mesmo são os conflitos, são as diferenças. É por isso que a gente tem que potencializá-las como aprendizagem, não excluí-las, né? Então, eu achei muito interessante ela falar isso, porque é muito difícil sair da zona de conforto. Eu que o diga, que faço terapia há 10 anos. Mas para todo mundo não é fácil, não. Mas eu acho que isso é muito importante, e a gente precisa rever o lugar desses conflitos, porque a gente reclama tanto, né, dos conflitos, e às vezes, se a gente parar e observar como um espelho, né, como o que aquele outro está nos ensinando e o que está nos mostrando. E aí, para finalizar, eu aprendi uma coisa com uma mãe que chegou na escola botando o dedo na minha cara, e a raiva que eu fiquei depois, uma amiga disse assim, olhou para mim: olha, se te doeu, toma que é teu. Então, descubra qual Bateu, doeu, né? Toma que é seu. Isso aí é um ditado bem antigo. Gente, é bem interessante. É interessante isso mesmo, porque tudo que chega a nós é para nós. A família que eu estou inserida é exatamente, Chico já dizia, é exatamente a família que você precisa para o seu aprendizado, né? Então, ao invés, você foi muito, muito legal a colocação de vocês, ao invés de apontar o erro do outro, se lamentar porque fulano é assim, porque você gostaria daqui, porque você idealiza uma família, né? Todo mundo idealiza a família como se tivesse que ser perfeita, e não é. Como é que a família vai ser perfeita se a gente é cheio de imperfeições, né? Só que a gente enxerga muito do outro, né? Porque acha que não é da gente, mas a gente vai aprender lá na frente que tudo aquilo que eu projeto no outro tem a ver comigo. Então, aquela pessoa tem a ver com você. E quando você fala que essa família é uma célula, é real. É a primeira célula, é o primeiro núcleo de aprendizado para a vida. Você fez foi uma metáfora muito legal. Então, é ali que a gente vai dar os primeiros bases do que é um convívio em sociedade. É ali que ele vai ter o contato do que é o amor. É ali que ele vai ter o limite. Porque limites existem, a gente precisa colocar esses limites, né? Então, olha a importância, né, da gente olhar para essa família com um olhar mais amplo e não tão crítico. Porque ali você tem espíritos, pessoas que estão no mesmo processo que você, caminhando, acertando e errando. E, infelizmente, às vezes, ainda num processo muito, vamos dizer assim, dolorido, com muitas questões, né? E cada um de nós, dentro da família, tem um papel. Olhar para o outro, ajudar o outro, acolher o outro, para a gente se crescer junto. E se ele está lá, aquela pessoa que lhe incomoda, tem a ver com você. O que você precisa aprender com ela e ela com você.
A nossa família é o nosso grande laboratório, sem dúvida, né? É a nossa grande escola, é o nosso grande aprendizado, porque é de lá que vão sair as pessoas que vão atuar na sociedade como um todo. Então, se a gente quer uma sociedade sólida, uma sociedade justa, uma sociedade mais amorosa, mas a gente precisa iniciar isso dentro de casa. Iniciar com os nossos pais, iniciar com nossos filhos, respeitar os nossos idosos. Começa por nós, porque isso vai ser o espelho, você vai ser o espelho do que vai ser refletido lá fora. Pode falar. Não, coincidiu exatamente com o que você falou, que refletimos aqui sobre também outros aspectos mais amplos, que a família, na verdade, ela não tem uma só configuração, né? O irmão aqui falou, inclusive, várias. Você pode ser família com duas pessoas, você pode ter família com um pai, um filho, uma mãe, um filho, né? Uma mãe sozinha, um pai sozinho. Casais homoafetivos, já tem enfim. De todo tipo de família. A gente então, até vai falar um pouquinho disso. Exatamente. Não se fica somente no papel de pai, mãe, essa coisa, a configuração perfeitinha do porque romantizado. A gente vai falar um pouquinho disso. A gente tem uma família tradicional, né? A família tradicional, perfeito. Criada, um pai mantenedor, né? Aquele que vai para cá, para a rua trabalhar, pensa que isso aí é do século bem passado, viu, gente? E ainda entramos no aspecto de que a gente, ao decorrer da vida, passamos por todos os papéis também dentro dessa família. Sim. Então, a coisa é muito mais complexa do que a gente imagina, né? Exato. Então a gente tem. Pois é, então querer enquadrar essa famíliazinha numa caixinha é meio complicado. A gente tem a questão da reencarnação, onde refletimos que antes de vir a gente tem os processos de onde as famílias que você vai reencarnar, as pessoas que vão estar dentro dessa família, então há todo esse planejamento. Então a coisa juntando, casando tudo isso, de fato dá assim. Pois é. Esse processo de laboratório, de evolução de cada um, é tudo muito planejado, não é nada muito... Não, a gente até projeta, né? Mas chegar aqui, saber o que a gente vai conseguir executar do projeto, tem também essa possibilidade. Como é que é meu livre-arbítrio de mudar, como existe o do outro também. Não é verdade? Existe a vontade do outro, certo? Muda o projeto, que é assim... Se não está dando certo de um jeito, a gente vai fazer do outro, tá certo? Então, vamos dar início aqui aos nossos slides, né? Pensando já no que a gente já conversou inicialmente, dando andamento aí na nossa aula família. Vamos lá. Bom, alguns conceitos de família. É uma organização de espíritos encarnados ou desencarnados que, através da convivência, se responsabilizam a executar projetos comuns. Vocês concordam? A gente vai, combina, quando eu estou desencarnada, eu quero minha família. A gente faz todo esse planejamento. Temos desejos em comum, vontades em comum. Há algumas coisas que deseja resolver. Então, a gente se combina e vem. Existe projetos para isso, né? Representa a possibilidade de fixação de vínculos afetivos e de aprendizagem do amor, né? Como eu falei, os laços de sangue, né? Nos traz subentendido que nós devemos amar. Nem sempre é assim. Porque muitas vezes, quando encarna numa família um desafeto, que foi uma coisa muito forte na vida, muitas vezes não dá conta. E a gente vê os casos, às vezes, de irmãos que se odeiam, o pai que não suporta o filho, e aí vai... Muitas vezes são essas pessoas que se propuseram, num primeiro momento, estarem juntos para tentar resolver através dos laços de família e não deram conta, né? A família é, pois, um grupo que caminha, oferecendo mútuo amparo, revezando-se aqui na terra e no além, uns na carne e outros no espírito. E a gente vai ver que a nossa família não se limita apenas à nossa família aqui encarnada, ela é muito mais ampla. Se a gente pegar tantas encarnações que a gente já teve, quantas famílias, quantos pais, quantas mães, quantos filhos, né? Nós já tivemos, já fomos filhos tantas vezes, pais e mães tantas vezes, né? Essa família que é ligada por vínculos fortes de afeto, elas vão permanecer. Podem até retornar junto em papéis até diferentes, mas isso permanece. Então a gente está sempre nesse intercâmbio, né? Pode falar.
Eu ia perguntar, na verdade, sobre isso. É uma família que vem em conflito, mas eu acho que você já respondeu, que, na verdade, ela vai tentar resolver isso, se não resolver, vai voltar de novo e tentar resolver novamente? Pode ser. Pode ser sim ou não, porque assim, não é o que você precisa resolver com o outro, é aquilo que você precisa resolver dentro de você. Se uma outra experiência não for... se uma outra experiência que você for viver com uma outra pessoa, dentro dessa mesma temática que você não conseguiu, né, trabalhar dentro de você, e com uma outra experiência e uma outra pessoa você conseguir, está valendo. Não precisa voltar, porque assim não é bem assim. Você está, porque eu tenho um desafeto, ele vai ficar grudado comigo a eternidade até eu me acertar? Não necessariamente, entendeu? União de pelo menos 2 pessoas para a constituição de um núcleo para experiências afetivas. E quando Adenauer fala isso para a gente, ele amplia muito esse conceito de família. Muito além de que um homem e uma mulher que vão gerar filhos. Ele vai muito além. Ele vai justamente nesse núcleo, né, que se reúne no amor, para experiências afetivas, para troca, para aprendizado. E aí, todos os tipos de família se enquadram nisso, certo? Não apenas aquela tradicional, né? Antiga, né? Tradicional. Então, vamos falar um pouquinho a família na visão espírita, certo? Reprodução biológica. Ô, Tânia, reprodução biológica, está falando, né? Sim, reprodução biológica. A gente já viu aqui em Processamento da Reencarnação que uma das formas do espírito vir para este mundo é através da reprodução. E tem uma lei aí, lei da reprodução. Se não fosse a reprodução, não geraríamos novos corpos e não teriam como os espíritos encarnarem aqui. Pelo menos desta forma, neste orbe que nós habitamos. Eu não sei se em outro orbe a forma é diferente, mas aqui é assim. Certo? Então, é necessário, sim, a reprodução biológica. Transmissão de cultura e valores, que foi exatamente aquilo que a gente discutiu no momento. Né? Essa família vai ter valores, ela está inserida dentro de uma cultura, de uma sociedade, e ela vai transferir aos filhos, a esses espíritos que estão chegando, estes valores e essas culturas. Essa cultura. E é isso que vai originar esse indivíduo que vai atuar na sociedade. A partir dessa primeira base. Depois ele vai construindo com o tempo os seus valores também. Né? Quando a gente é lançado ao mundo e que a gente começa a ter as nossas experiências, nós vamos também adquirindo os nossos valores, somados aos valores que os nossos pais nos deram. Socialização e educação é o primeiro núcleo, primeira célula, né, da sociedade em que ele vai ter contato, que esse espírito vai ter contato. É ali que ele vai ter a sua primeira educação, que a gente fala tanto, educação familiar, a gente fala tanto, né? Não teve educação de berço, educação de berço. É exatamente isso. Então, é o primeiro núcleo onde ele vai aprender a viver com o outro. Eu tenho irmãos, eu vou ter que dividir o que eu tenho com os meus irmãos, o meu espaço, o meu amor, o amor do meu pai, o amor da minha mãe. Né? Eu vou aprender a ter limites. Eu vou entender o que é o carinho, o que é o amor, o que é afeto ou não. A gente não sabe exatamente qual vai ser a experiência desse espírito. Certo? Mas é na sociedade, na família que é o primeiro núcleo social dessa criança. Sustentação do equilíbrio da sociedade. Então, para o espiritismo, a família é a sustentação da sociedade. Mais uma vez dizendo, é na família que nós educamos, a primeira educação, que damos bases para essa pessoa atuar na sociedade. Então, a forma com que ela foi recebida, a forma com que ela foi educada, o afeto que ela recebeu, os valores que ela recebeu, são os valores que ela vai expressar
no mundo. A família é o núcleo básico da sociedade onde reencarnam os espíritos a fim de continuar seu processo de evolução. É nela onde se processam os encontros de antigos afetos e desafetos para o necessário crescimento espiritual. Então, é aquilo que a gente falou antes, quando estava na discussão, que, na verdade, nós estamos exatamente na família que nós necessitamos para o nosso aprendizado. Seja numa relação de afeto ou desafeto, né? Aí eu pergunto, casa ou lar? Qual é a diferença de casa e lar? Quem me fala aí o que é uma casa e o que é um lar? Para aí, olha o microfone. Casa é o lugar físico. E lar? É a estrutura. Lá é onde existe a família, sentimentos, amores, relacionamentos, brigas também, né? Tudo. Tudo faz parte da família. Ou seja, é o laboratório. Que mais? Que é o lar. Alguém discorda? Alguém tem alguma forma diferente de pensar o que é lar aqui? Você pode ter um lar embaixo de uma ponte, você pode ter um lar no meio do mato. Depender do tipo de sociedade, do tipo de organização, ela pode viver com amor em um lugar que não é fisicamente favorável para se morar, né? É isso. Pode ter um lar, né? Mais alguém? Isso que você falou me lembrou muito que meu filho, uma vez, a gente teve que ir por uma situação, morava numa casa muito bacana, muito bonita. A gente morava em Buscavida, né? Uma casa que a gente amava demais, era muito gostosa, né? E por umas situações e tantas aí, né, que a gente vem vivendo, a gente teve que abrir mão dessa casa. E eu me lembro que eu falei para o meu filho, olha, a gente vai para um apartamento bem pequenininho, a gente vai ter que mudar. Não, primeiro nós mudamos para uma outra casa menor e tal, e aí a coisa ainda não ficou muito favorável. Eu disse, a gente vai ter que mudar para um apartamento pequenininho. Eu me lembro que era final de ano, a gente estava sentado na mesa e a gente resolveu que ia sair. Foi exatamente em 2020. Então, depois, em seguida, estourou a pandemia. Em janeiro, eu fiz 31 de janeiro, eu me mudei, né? E foi uma coisa muito acertada, porque se eu tivesse todas as despesas que eu tinha antes, eu não sei como seria. E aí foi a espiritualidade que eu acho que deu um assopro assim no ouvido, né? E aí eu perguntei para ele, algum problema para você? Né? Ele mora comigo, né? Ele até trabalha aqui, quem sabe, quem é da terça conhece ele. Aí ele virou e disse, não, mãe, porque não importa para onde a gente vá, importa que a gente esteja junto, porque o lar é onde a gente estiver juntos, não importa onde. Isso foi muito bonito ouvir da parte dele, né? Que exatamente isso, né? Lar é a sintonia psíquica e espiritual entre os membros que institui. É um campo vibracional mantido pelas mentes e coração que o constroem, né? A casa é o ambiente físico que abriga a família. Não adianta você ter uma casa linda, maravilhosa. Muitas vezes lá dentro não se estabeleceu um lar, né? Às vezes é um campo de guerra, não é verdade? Então não importa, e realmente não importa, porque exemplo foi que a gente mudou e continuou na mesma harmonia, com a mesma tranquilidade, com a mesma felicidade, numa casa muito menor do que a gente estava acostumado, né? E essa é uma grande pergunta, né? Estou vivendo uma experiência afetiva ou uma obrigação de convívio? Porque a família nos traz essa possibilidade de experiências afetivas. Será que eu estou vivendo essa experiência afetiva? Ou estou como essa família aí, que mal se olha, cada um na sua? Ou será que eu estou como lá, aquela família lá de cima, que vive os momentos? Porque cada papel desse, gente, um dia ela vai deixar de existir. Meu filho pequeno vai deixar de ser pequeno um dia, né? Daqui a pouco ele se torna um adulto e vai ter a família dele. Meu papel já não vai ser esse papel de mãe,
né, nesse sentido de estar com ele, de cuidar dele, não. Vai chegar um momento em que eu vou ser cuidada por ele, espero, né? Espero realmente que ele tenha nesse sentido de ter o cuidado, de olhar, de estar atento aos pais. Como é que será que a gente está se comportando nesse sentido? Eu estou me permitindo viver essa experiência aí? Experiência afetiva? Eu acho que essa é a grande pergunta. E aí, Tânia? E se eu não estiver? O que eu posso fazer? Aí eu não sei. Aí é cada um, né? Eu vou contribuir. Ótimo. Eu já passei pelos dois e estou na terceira etapa. Está na terceira etapa. Eu tive uma família que era bem... tinha um lar. E com o passar do tempo se transformou nessa segunda família. Só que os dois filhos, e houve um rompimento da relação com a minha esposa por questão de relacionamento mesmo. Não foi nada de anormal. Foi o que chegou um ponto que a gente estava assim. E eu tentei várias vezes, não consegui, e disse, não tem jeito. E hoje eu tenho o amor dos meus filhos, tá? Não sinto falta. Estou numa nova etapa, me reconstruindo. A falta é dos meus filhos. Do restante, não. Nem da casa. Por incrível que pareça. A casa, no final das contas, é o que mesmo importa. Sim. Viu? No final. Não, até as lembranças. Não vem a casa. E assim, se permitir viver essas experiências afetivas, às vezes passa pelo bom senso de saber até onde vale a pena continuar daquela forma. Porque se você não para refletir isso muitas vezes, você está perdendo a oportunidade e está deixando que o outro também não tenha a oportunidade. Não é verdade? Então, é pensar também sobre esse aspecto. E aí a gente vai falar um pouquinho das famílias, né? A gente vai falar de uma família carnal. Quais as características dessa família carnal? Bom, já está dizendo. Família carnal é a material, é essa aqui, né? Que nós estamos encarnados, enquanto encarnados, tá? Ela pode ser uma família original, que vem a ser... O que você acha que é família original? O que seria a minha família original? Hein? Vocês estão conversando pra caramba, não querem dividir, não? Rapaz... Boa noite. Boa noite. Meu nome é Jaísa. Família original, pai e mãe biológica, filho biológico? Pai e mãe biológico. Porque os filhos podem ser adotivos, mas veio da família. Ou não? Vamos ver se é isso. Pode ser. Oi. Bom, a primeira coisa que eu imaginei foi na perspectiva do desenvolvimento espiritual mesmo, ou seja, quando eu chego na fase de espírito, né, todo aquele processo. Não, aqui eu estou falando da carnal, material. Ah, tá, não, eu pensei que não, a original material. Era outra coisa. Não, eu estou falando aqui, encarnados. O que seria para o encarnado a família original? Nesse caso, eu acho que é o mesmo dela. Hã? Eu nem sabia que tinha família original, né? Vamos lá, gente. A família de meus pais. Essa família que tem seus próprios valores, sua filosofia de vida, suas ideologias. Quando não conseguimos nos desligar psicologicamente da família dos pais, não conseguimos nos emancipar. Então, existe essa família que vai ter esses valores, tudo que vão transmitir para a gente, mas vai chegar no momento em que a gente precisa bater asa. E quando a pessoa não consegue fazer isso, é porque ela ainda está presa aí, psicologicamente, àquele núcleo familiar.
E essa estar preso pode ser por várias questões, viu, gente? Inclusive de questões passadas, de vidas passadas. Viu? Outra família, gerada. O que seria gerada? Se a outra dos meus pais, a gerada, seria o quê? Aqui você constitui, né? Então, ó, minha família. Essa família vão ter novos valores. Vai ter a sua própria filosofia e sua própria ideologia. E, na realidade, um aprimoramento. A cada geração, você vai aprimorando esses valores. Quando você para pensar que duas pessoas se casam, meu marido tem a sua família original, que tinha seus próprios valores, suas próprias ideologias, filosofias, a minha, outras, né? A gente se junta e a gente vai crescer junto e vai ter os nossos próprios valores. Eu tenho como base a minha família, ele tem a dele, mas nós vamos gerar os nossos valores. E esses valores atualizados, inclusive em função da sociedade onde a gente está inserida, é o que a gente vai estar transmitindo aos nossos filhos. Por isso que a gente está atualizando, sempre atualizando. Ok? Então, família gerada. Mas nós temos uma outra família, muito maior, muito mais ampla, de laços profundos e definitivos, que é a família espiritual. Certo? Formado de encarnados e desencarnados, ligados por laços de afetividade. Não se engane, muitos de nós estamos ligados desde sempre, não é de agora. E essa família, muitas vezes, ela vem na figura de um amigo, né? De um primo, de alguém que você olha. Não tem pessoas que você olha e diz, meu Deus, parece que eu conheço a vida inteira. Que é uma, sabe, é uma ligação que você não explica. Eu mesmo tenho uma amiga assim, que é uma ligação tão forte quanto com a da minha irmã. E ela diz, eu sou a irmã, eu sou sua irmã. E eu me lembro que a mãe dela, quando me conheceu, ela virou para mim e disse assim, dona Ofelinha, você era a filha minha que estava perdida por aí, eu não encontrava, viu? Então a família dela me acolheu como família, todos os irmãos dela me têm como família, todos. Com o mesmo carinho que eu tenho por ela, eles têm por mim também. Como é que explica isso? Se o amor, o carinho, são conquistas, gente, isso é processo, né? Isso já é coisa que já veio conquistada de lá, já de algum lugar, né? Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente está nessas idas e vindas, nós desencarnamos e encontramos nossos familiares, a nossa família espiritual, esses espíritos afins, né, ao qual a gente está unido. Nós encarnamos e encontramos eles, nos reencontramos, e assim a gente, né, fora que a gente nunca perde o contato. Mesmo quando a gente está encarnado, não pensem, a gente tem contato com ele quando desdobramos, que vamos nas nossas voltinhas no plano espiritual, quando nós estamos muito aflitos e às vezes a gente sente a presença de uma pessoa muito amada, muito querida, que está do seu lado. Quem já nunca sentiu isso? Certo? Então estão sempre presentes. E aí eu tirei essa passagem aí da Bíblia, que é bem interessante, né, que foi Jesus, né, ele estava numa determinada casa, ele foi recebido, né, e ele estava lá, um almoço, uma janta, não sei, uma refeição, né, e eu vou pedir para alguém ler para mim aqui. Quem quer ler? Quem quer ler para mim? Aqui, ó, ali, ó, não, aqui, ó.
Oh, que bom, viu? Tem bastante mãozinha para ler. Peraí que eu vou achar mais coisa para ler. Não se preocupe não, viu? Para me ajudar aqui. Oi. Aí. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, tendo chegado à casa, reuniu-se nela uma tão grande quantidade de pessoas que nem sequer podiam tomar as suas refeições. Quando os seus parentes souberam disso, vieram para levá-lo, dizendo que ele tinha perdido o juízo. Entretanto, chegaram a sua mãe e os seus irmãos e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. A vossa mãe e os vossos irmãos estão lá fora e vos chamam. Mas ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando os que estavam sentados à sua volta, aqui estão, disse, a minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Obrigada. E é interessante a gente, né, prestar atenção no que ele está falando, né? Não é que ele imaginar Jesus na figura que ele era, a pessoa que ele era, se desfazendo da mãe, do pai, dos irmãos, não era isso. Mas vamos pensar que a vidinha de Jesus também não deve ter sido muito fácil. Ou você acha que a família, os irmãos dele, concordavam com o que ele fazia? Imagine você ter um irmão que um belo dia chega, sai peregrinando, né? Como Jesus saiu. Os irmãos não concordaram muito com ele. A mãe ia porque a mãe é mãe. Não interessa o que o filho está fazendo, ela está ali, né? Mas ele, dentro da família dele, encontrou muita resistência no propósito dele. No entanto, ele teve pessoas que seguiram ele, incontestavelmente. Então, é interessante a gente pensar que foi a forma, porque Jesus ele nunca perdia a oportunidade de ensinar alguma coisa. Com tudo que acontecia com ele, ele transformava no ensinamento para quem estava seguindo, para as pessoas que estavam ouvindo. Foi a forma de dizer, a minha família é muito mais do que isso. Quando ele pergunta quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Afinal, quem é? Engraçado que teve um aluno, foi no ciclo 2, eu acho, que eu fui dar aula, que perguntou, e como é que quando eu desencarnar, como é que eu vou conhecer minha mãe? E eu falei, qual é minha mãe de fato? Se eu já reencarnei tantas vezes, qual é a mãe que eu vou achar? Criatura, você não vai achar sua mãe, personagem daqui, não. Você vai encontrar um espírito que faz parte da sua família, que ora foi sua mãe, mas que agora está lá. Então, foi bem engraçado. Então, é bem legal pensar. Eu gostei muito dessa passagem. E acho que tem tudo a ver com a aula da gente, né? Família. A verdadeira família é a universal, pois somos todos filhos de Deus, criaturas de um mesmo princípio gerador e mantenedor, nascidos para o amor, unindo-nos em grupos que, a cada encarnação, ampliam seus laços de fraternidade, construindo a verdadeira família espiritual. A evolução ocorre em grupos, inclusive a gente já viu isso, né, em lei de sociedade, né? Quando a gente discute muito isso. Então, aqui a gente volta a ampliar muito a família, muito além deste plano encarnado, ok? E pensando que somos, sim, criaturas, somos princípios de um Criador, né? Todos não fomos criados simples e ignorantes, né? Não foi assim que diz? Como princípios espirituais do mesmo Criador, na mesma oportunidade. Então, somos todos uma grande família. Claro que dentro dessa grande família nós vamos ter espíritos onde a gente se afiniza mais. Aqui é assim, encarnado como desencarnado, né? Tem pessoas que a gente tem mais afinidade, outras menos. Agora, a gente falou muito de família, tipos de família. E a família, ela vem se transformando. Ela saiu daquele modelo tradicional, pai, mantenedor, mãe que cuidava da casa, dos filhos, do marido, né? Eram papéis bem determinados, né? Só que isso mudou. E quais seriam as influências que provocaram essa mudança na família contemporânea?
que será que vocês acham que influenciaram para essa mudança? Tem aspectos bem marcantes. Liberdade econômica de quem? Ah, liberdade econômica da mulher. Na verdade, o grande princípio gerador da mudança foram as mulheres, sim, viu, meninos? Me desculpem, porque desde que as avós da gente queimaram um sutiã lá atrás, né? Isso provocou uma mudança no modelo da família, porque a mulher, esse é um dos aspectos. A mulher, ela quis ir para o mercado de trabalho, né? Por vários aspectos também, né? Hoje não se concebe. Os meios contraceptivos, mas isso está ligado a uma coisa: a liberdade sexual. Vocês concordam que a liberdade sexual mudou também? Que mais? Oi, boa noite. Eu de novo, Jaísa. Na verdade, a grande mudança que foi nos permitido participar é quando, na Segunda Guerra Mundial, o mundo descobre que o grande investimento que até hoje está aí é a indústria bélica. E, para isso, nós, mulheres, tivemos que ir trabalhar. Mas não é porque ninguém deixou, não. Foi porque precisou alimentar a indústria por causa da mão de obra também. Isso. E daí nós nos negamos a voltar só para o outro papel. Hoje, mulher faz o que quiser, mesmo quem quiser que não queira, e acha que pode fazer diferente. Que mais? Então, vamos lá. A ida da mulher para o mercado de trabalho, a liberdade sexual, o que mais? Tem mais fatores. Não, mas isso aí é o que vai... É a liberdade, tem a ver com a liberdade, isso. Ou ela quer que eu fale algo. Mas ela falou. Mas é que eu já estou em hoje. Porque hoje tem mulheres que ainda vivem com esse papel. Às vezes tem um casamento péssimo, tem liberdade econômica, tem liberdade profissional, mas não tem emocional. Entendeu? E antes, muitas viviam com esses casamentos péssimos por causa da economia mesmo, que não tinha de onde tirar. Tinha que ser muito retada. Mas aí eu volto e penso assim, escolha do espírito e liberdade de escolha. Isso, exatamente. Porque o que para outro, né? Para um pode parecer muito ruim e parecer para você. Só o outro é que sabe o que cabe a ele. Parei um pouquinho. Eu não sei se tem muita relação, mas acredito que o que vem mudando, né, influenciando as famílias é a tecnologia. Né? A tecnologia, a mudança rápida Perfeito. das Faz parte influências também. do dia a dia, da economia. Beleza. Política, tecnologia. O que mais? A tecnologia, além disso tudo, também quebrou aqueles paradigmas, porque com a internet a comunicação deixou de ser controlada. A mídia controlava muito, impedindo que houvesse a liberdade da mulher, a liberdade nos relacionamentos. Tinha aquele padrão que não podia separar, tinha que ter, a mulher tinha que sofrer os abusos que sofria e não se divulgava. Isso. E com a internet, com o advento da internet, abriu, né? A comunicação. Abriu bastante e trouxe a verdade. Caiu a máscara de muitas famílias. Sim. Que até na hora que você falou da família perfeita, eu me lembrei disso. Caiu aquela máscara e surgiu o que realmente acontece. Certo. O que mais? Eu acho que um aprimoramento dos direitos humanos através do poder de fala, né, das minorias, como o colega falou aqui da tecnologia. Hoje em dia é mais fácil uma pessoa comum poder falar, acesso, poder denunciar violência contra as mulheres, os índios. Eu acho que essa amplitude que foi dada aos direitos, à justiça social, fez com que movimentasse essas famílias aí. Então, vamos pegar aí o que vocês falaram e mais umas coisinhas. Pronto.
Mercado de trabalho, né? Como a gente falou, a mulher se inseriu no mercado de trabalho. Com isso, ela deixou de ser a dona do lar exclusivamente, né? E os filhos, né, às vezes vão para creches. Eu mesmo fui educada já, fui criada uma boa parte da minha vida estando em creches, porque minha mãe precisava trabalhar, né? E aí vem também hoje uma necessidade. Se antes era um grito de liberdade, hoje é uma necessidade, né? É necessário que um casal, ambos trabalhem para construir as coisas. É muito mais fácil, né? Se os dois geram renda, né? Para que as coisas, para comprar, para poder bancar a vida, né? Poder bancar a vida, porque a vida não é muito barata, a gente sabe disso. Filhos, escola, tudo isso, né? Relações sociais com amigos, trabalhos e religião. Isso também interferiu bastante nos modelos, né? Meios de comunicação, e como você falou hoje, a informação ela corre muito rápido, né? E os meios de comunicação interferem sim nos comportamentos. Eles têm o poder de controlar, de conduzir sim, né, comportamentos. Longevidade, olha que interessante, né? Você tem pessoas, né, os pais, avós, vivendo, né, muito mais tempo. Então, a família deixou de ser apenas o pai, a mãe, os filhos. Agora tem um avô, às vezes, né? Às vezes você casa, os seus pais moram junto com você durante muito tempo. Então, também isso, a longevidade. E a permanência com os pais também, né? Hoje você tem esse fenômeno de que você vê muitos filhos, uma permanência muito grande. Eu lembro que na minha época, eu comecei a trabalhar com 13 anos. 13 anos eu queria o meu dinheiro e não queria pedir mais dinheiro para o meu pai e para minha mãe. Ó, ousadia. Eu não queria. E eu me lancei no mercado de trabalho com 13 anos. E fui trabalhar. E ficava feliz. O meu primeiro salário foi uma alegria. Comprei um monte de tranqueira, presente para todo mundo, sabe? Mas foi uma alegria eu poder ter esse dinheiro, né? E hoje você vê um fenômeno oposto, né? Dos filhos ainda permanecerem muito tempo com os pais, né? Na época da gente, assim, eu quero minha liberdade, eu quero, sabe, ter minha vida com 13 anos. Imagine, hoje eu olho uma menina de 13 anos, eu disse, poxa, eu pensava assim mesmo. Então, esses são alguns fatores. A família padrão tradicional dá lugar a múltiplas possibilidades de associação de espíritos para a constituição de uma experiência afetiva. E aí você tem todos os tipos de famílias possíveis, né? Saímos desse modelo tradicional para vários tipos de família. E aí, ó, família de todo tipo, né? Família de todos os tipos. Aí também tem aquela família, sabe, eu caso. Hã? Família, tá ali, os pets, tem pet. Mas já vários tipos de família. Por quê? Porque família é o entendimento do quê? Desse agrupamento de pessoas que estão vivendo uma experiência afetiva, não importa de que forma for, né? É bem interessante. A família, é isso. É verdade. Deve ser casada com trabalho, né? Tem gente que é assim, né? Tem um homem com pet. Ai, meu Deus, é só uma representação. Vá além, espírito. Enxergue além. Enxergue além. Vamos lá. Aí a gente parte aqui para as também é família, irmã. Mas ela quer. Nenhum, não, eu vou botar um bonequinho, eu vou fazer. Botar um bonequinho. Tânia, faça melhor, bote um periquito, porque eu sou mãe de periquito. Você é mãe de periquito, tá bom. As dimensões da vida nos papéis desempenhados
na família. Lá no ciclo 2, vocês vão ter uma aula sobre dimensões da vida, né? E a gente vai ver as diversas dimensões do ser humano, né? A familiar, a financeira, a maternal, a paternal, né? Aqui a gente não vai aprofundar, mas apenas pensar aí nos nossos papéis na família. Aí, tá. Vão tá. Então tem que botar uma bonequinha e um pet, tá? Vários são. Pronto, família. Então, você tem aqui a dimensão filial, a dimensão paternal, a maternal e os outros familiares, né? Tio, tia, primo e tal. Bom, a paternal, essa dimensão paternal, na realidade, ela significa para a pessoa, para os espíritos ali, os limites, a lucidez e a segurança. Existe dentro de nós, vocês vão estudar lá na frente, uma coisa que a gente chama de arquétipos, que estão lá no nosso psiquismo, que fazem parte aqui, ó, que são modelos de entendimento, modelos coletivos de entendimento sobre as coisas. Quando você fala assim, paterno, não lhe vem logo isso? Porque eu me lembro que minha mãe falava assim, ó, eu vou contar para o seu pai. Aí todo mundo seja... E meu pai nunca levantou a mão, viu? Meu pai é muito bonzinho, mas a figura pai trazia exatamente o limite, né? A segurança, mas também era a pessoa assim, meu pai, aquela coisa do pai herói mesmo, era bem isso. Né? Então, é uma coisa que você entende, independente, né? De como você pensa, das suas questões pessoais. Quando você pensa em pai, vem isso. Materno, né, que seria a dimensão maternal, o arquétipo materno. Você tem sentimentalidade, proteção, percepção, alimentação, né? A mãe que amamenta, a mãe que cuida, né? Pronto. Filial. Qual o papel desse filho, né? É o respeito, cooperação e responsabilidade. E aí cabe dentro de nós entender. Hoje, cada um, já como ele disse, né? Já passamos por papéis. Eu já fui filha, certo? Hoje eu sou mãe. Amanhã meu filho será pai, né? Como é que é? Como fui eu, Tânia, no papel de filha? Tentar lembrar quando eu estava lá nessa minha família original, ainda sendo protegida pelo meu pai, pela minha mãe, sendo cuidada. Como era o meu papel com eles? Como é hoje o meu papel enquanto mãe? Será que eu estou contribuindo para a evolução, o aprendizado do meu filho? Né? Qual o meu papel enquanto pai? Porque cada dimensão dessa da vida é muito importante na fase de formação dos nossos filhos. E a falta disso vai reverberar lá na frente em várias dificuldades, às vezes, na vida, de relacionamento, no trabalho. E os outros familiares são apoio e compreensão. Oi. Também existe uns insights que os papéis se revezam. Eu já vi na minha própria família, em determinado ponto, minha irmã ser mãe da minha mãe. Uhum. Com a perda do meu pai e outras coisas, terminou que inverteu aquele sentimento, aquela proteção. Foi minha irmã quem deu a ela. E já tive também com minha filha uma experiência de lucidez, de chamar. Na época eu ainda estava no aprendizado, né? Aí, em determinado momento, um cunhado, um Augustinho da vida, ligou para mim em pleno domingo. Eu estava cansado. Aí virei para ela e disse: não, diz que eu não estou em casa, não. Ela virou para mim, que nós éramos de base católica, né? Virou para mim e disse: cristão? Tá me ensinando a mentir? Eu, não, para tudo, vai me der. Então tem hora que os papéis se invertem. Isso, é legal você colocar, porque se invertem sim. E tem uma questão bem interessante, que muitas vezes, se você
pensa que os modelos de família hoje estão mudando, quantas mulheres hoje, por exemplo, sós com seus filhos, elas têm que ter esse papel. Ela tem que ligar muitas vezes o paterno que existe dentro dela. Então você vê muitas vezes homens com um materno muito aflorado também. Então, pode... Essa parte do maternal, eu gosto muito de fazer uma reflexão associada à natureza, né? Quando a gente fala de conflitos, aí eu lembrei do casulo, né? Que se a gente apressar ali e der uma ajuda, não vai sair uma borboleta. No caso da mãe, eu uma vez ouvi eu não sei se foi uma médica ou foi uma psicóloga, falando sobre o último trimestre da gestação, que a mãe, ela como a barriga está muito grande, comprime a bexiga e ela vai ao sanitário a noite inteira. Então é como se a natureza estivesse dizendo a ela, preparando ela para quando o filho nascer, ela amamentar a cada 3 horas. Então é um adestramento da mãe para ela maternar naturalmente, entendeu? Sem estranhar tanto. Eu acho interessante isso aí, quando eu vi. Bacana mesmo. Tá vendo que nada é por acaso? O que ele falou primeiro tem a ver com as duas coisas que eu ia falar. A primeira é que a gente está aqui falando muito de família tradicional, como se essa fosse a primeira forma de família existente no planeta. Mas, segundo a antropologia, a paleontologia, a história, a gente vai entender que, na verdade, já existiram outros tipos de sistemas de parentesco. Né? Então, quando a gente está falando muito da mulher, mas, na verdade, as primeiras sociedades eram matrifocais. Então, não que ela não era o patriarcado, tá, gente? O patriarcado que existe há 2.500 anos, o homem figura na relação de poder, mas nas sociedades matrifocais, as mulheres eram associadas à natureza justamente por produzir o alimento, por produzir, né, gerar, exatamente. Então, elas eram tidas como deusas, mas não eram superiores aos homens. E se a gente pensar, por exemplo, que antigamente... Porque a família tradicional que a gente conhece hoje, ela é um resultado, inclusive, político e econômico, né? Então, o capitalismo que vai reduzindo a família a um núcleo muito pequeno. Mas nós vivíamos em aldeias. É tanto que a educação de uma criança, não era do pai ou da mãe, era de toda a aldeia. Né? E, inclusive, existem sistemas de parentesco muito complexos entre sociedades indígenas, por exemplo, muito diferente do nosso. E a segunda coisa... com relação a isso que ele falou, né, da troca de papéis. Como a gente ainda vai estudar os arquétipos e a perspectiva de... Não vai muito além, não, viu? Já deve ser psicóloga, não vai muito além, não. Que senão... Não, eu sou uma socióloga que entende que sociologia e psicologia caminham juntas. Sim. Você vai amar. Mas você acha que eu vim para cá por acaso? Ah, tá ligada, não. Mas... Só para fechar, assim, na verdade, a gente vai aprender isso ainda, né? Que o processo de individuação é justamente entender que todos esses arquétipos estão em nós, né? Todos esses modelos do pai, da mãe, porque na verdade o pai e a mãe são só símbolos que o humano encontrou para dizer assim, olha, você é tudo isso aí. Agora é um processo, que é o processo da terapia, por exemplo, né? E se a gente parar para pensar, casa muito com o que a gente fala aqui no... Viu? Só assim para mim. E se você parar para pensar, tem muito a ver com o que a gente estuda aqui. Por que a gente tem todos esses modelos dentro da gente? Por quê? Porque se somos seres que reencarnam e vivem vários papéis, é natural que você tenha aqui, armazenado todos esses papéis. Pode falar. É só um complemento do que Leiane falou sobre a família maior, né? Como a comunidade. Se a gente for pegar, eu não sei, precisar há 1000 anos atrás ou mais, você tem a família Figueira, que morava perto de uma árvore do figo, né? A família Palmeira, na região de Palmeiras. Então, a família era aquela comunidade, até pela questão do nômade, né? Acabou aquela fonte ali, eles mudavam de lugar. Então, a família ela não tinha só essa consanguinidade de hoje. Legal. Então, vamos ver aqui rapidamente, né? O que a falta desses papéis aí também geram às vezes, né? Falta, por exemplo, lá, na dimensão paternal, falta de respeito à autoridade, disciplina e limites, né? A pessoa que tem problemas nessa dimensão, né, no período de formação, ela tem muita dificuldade de respeitar limites, de ter disciplina.
porque o paterno tem esse, é o limite, né? Maternal, a pessoa vai ter dificuldades na afetividade, sociabilidade, muita carência emocional. Filial, aí eu coloco mais do que, não é dificuldades, carências, nada disso. Eu botei essas duas mãozinhas para pensar. E agora, e nós, enquanto filhos, quando chegar nesse momento desse nosso papel, como vai ser? Porque nossos pais, meus pais, por exemplo, estão nessa fase aí, ó, precisando de muita ajuda. E aí? Como eu vou contribuir? E lá no Evangelho, se eu não me lembro, ele fala exatamente isso, né? Que o filho precisa agora cuidar dos pais, mas cuidar no sentido não de dar só o necessário, mas ir além do necessário. Por quê? Porque quando nós viemos ao mundo através deles, eles nos alimentaram, eles nos limparam, eles nos vestiram, né? Eles nos amaram, nos educaram da melhor maneira possível, da maneira até muitas vezes que era possível para ele, né? Então, é só para a gente refletir aí. Necessidades da vida social. Não há como desenvolver e melhorar nossas faculdades intelectuais e morais, senão pelo convívio social. A gente já viu isso, né? Em lei lá da sociedade, progresso. O objetivo supremo da sociedade é promover o bem-estar e a felicidade de todos o que o compõem. Sem a permuta constante de afeições, conhecimentos e experiências, o espírito se embruteceria. Tudo isso? Meu Deus, deixa eu adiantar aqui, viu? Vamos embora. E aí, na vida social, nós temos alguns deveres para conosco. Amor ao trabalho, senso de responsabilidade, temperança e controle emocional. E tudo isso, gente, vem muito da base familiar. Deveres para com os outros, nós temos, né? Enquanto indivíduos atuando na sociedade. A cortesia, a generosidade, lealdade, honradez e mais uma tolerância. Mais uma vez, são valores que a gente vem trazendo de família, na família. Quanto maior o cumprimento dos deveres, menor serão os atritos e mais harmonioso será a sociedade. Então a gente falou muito sobre na lei de liberdade, né? Liberdade, a gente falou muito sobre isso. Qual é o meu limite? Até onde vai? E quanto mais eu consigo interagir bem dentro desses deveres para com o outro, claro que mais tranquilo será a minha relação com as pessoas. E aí a gente fala da vida a dois. E aí, resolvi casar, quero formar minha família, vem toda essa questão do planejamento, né? Planejamento da família futura. É importante planejar. Porque a gente, tudo bem, amor é tudo lindo, maravilhoso, mas existe o lado prático da vida, né? E muitas vezes a gente não planeja nada, né? Vou casar, e a gente foi meio assim, né, Roberto? A gente não planejou muito, só sabia que queria casar. Né? E vamos casar. E aí? Né? Você tem que morar, tem uma casa, você vai ter filhos, esses filhos vão chegar, né? Você vai ter que criá-los, educá-los, a gente vai ter que botar numa escola. Tudo isso é planejamento também, inclusive financeiro. Nossos filhos são espíritos. É uma coisa que raramente a gente lembra, né? Mas são espíritos. E aí eu tirei aqui de Hermínio de Miranda, nesse livro, com esse nome, Nossos Filhos São Espíritos, nos fala isso. Esses espíritos ou almas que nos são confiados, já embalados em corpos físicos, que nós mesmos lhes proporcionamos, através do processo gerador, não são criados novinhos, sem passado e sem história. Eles já existiam antes em algum lugar, têm uma biografia própria, trazem vivências e experiências e aqui aportam para reviver e não para viver. E estão, portanto, renascendo e não apenas nascendo. E aí a gente pensa até onde vai o respeito da gente desse indivíduo.
né? Que muitas vezes a gente, por uma questão de tempo, não é por maldade nem nada disso, mas pela vida, não temos tempo para dispor para os filhos, não temos paciência de ouvi-los, não entendemos às vezes determinadas atitudes e temperamentos, mas a gente precisa lembrar que não é uma pessoa que não é um ser que chegou aqui, não é um livro de páginas em brancos para ser escrito, ele já tem uma história. Por que os filhos normalmente na adolescência são os filhos que todo mundo diz que são os probleminhas? Por quê? Porque quando o espírito chega e diz, olha, estou me apropriando, viu? É quando psiquicamente a reencarnação se firma. Acho que eu vou roubar mais uns minutinhos, viu? Ok. Vai ser rapidinho. Não, eu estou falando com ela, porque tá. Daqui a pouco ela vai botar a placa de 10 minutos na minha cara. Numa das palestras que Fernando fez aqui, e é o que também acontece comigo, ele mencionou, por ser espírito, tem aqueles que são mais... tem mais tempo como espírito. E quando vem... Aí ele falou até de uma filha dele. Diz que uma das filhas anda muito colado com ele e a outra é um espírito muito evoluído, que ele precisa aprender com ela, como lidar com ela, como trabalhar. Minha filha é assim, eu estou aprendendo com ela, porque esses espíritos, eles não são muito adeptos de obedecer, de ser controlado. Então, tudo isso você tem que reaprender, que não é o formato tradicional que você vai aplicar. Então, tem que reaprender para poder conviver com esses espíritos. Porque muitos deles são mais antigos do que nós, às vezes, né? Muitos dos nossos filhos já são espíritos bem mais antigos, já reencarnaram bem mais vezes, né? A criança tem de fazer o reaprendizado da vida nas condições em que renasceu. Terá de se familiarizar com o novo corpinho que recebeu, aprender a língua de seu povo, bem como retomar conhecimentos gerais, habilidades manuais como desenho, escrita, manipulação de instrumentos, aparelhos, ferramentas e tudo mais. Se a gente parar para pensar, quando o espírito reencarna, ele tem que passar por todo esse processo de novo. E nós que estamos recebendo ele, somos responsáveis por todo esse processo. Imagine quando você vai reencarnar, pensar, meu Deus, eu vou ter que aprender a limpar meu bumbum de novo. Eu vou ter que aprender a andar. Eu vou ter que aprender a falar. Tudo de novo. É muito louco. Tudo isso a gente está falando porque isso faz parte da educação da família, né? Para com esses espíritos. A família auxilia o direcionamento do espírito que se encontra em aprendizagem pela reencarnação. Muitas vezes perdido, sem limites, necessitando de orientação e acolhimento. Muitas vezes nós nos propomos a receber espíritos que estão precisando, espíritos mais rebeldes, espíritos com mais questões, mais difíceis. As famílias, muitas vezes, concordam em receber esses espíritos para ajudar, né? Cabe aos pais o papel de encaminhar, estimular e orientar os filhos. A escola não substitui a família. Nem os pais devem transferir seu dever de educar e ensinar os espíritos colocados sobre sua guarda por Deus. Aí a gente para pensar o quanto isso acontece. Nessa loucura da vida, do trabalho, de fazer as coisas, de adquirir, ter que construir, muitas vezes falta o tempo para a educação. E aí se transferiu para a escola. E a escola ensina matemática, português, ciência. Ela não educa. A educação vem da casa, vem dos pais, vem da família. De todas as associações existentes na Terra, atuando naturalmente à humanidade, nenhuma talvez seja mais importante que em sua função educadora e regenerativa do que a constituição da família. Está no livro Vida e Sexo, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. E o que fazemos na escola, então? Na escola apenas aprendemos.
Não somos educados na escola, apenas aprendemos. A educação na família é um grande desafio, né? A complexidade da sua família situa onde necessita aprender. Gente, preste atenção às situações que você vive em sua família, para você entender qual é o aprendizado que você precisa tirar ali. A família que tem é a melhor configuração para possibilitar seu desenvolvimento. E aí a gente vai exercitar a compreensão das diferenças, dar para receber, respeito, renúncia, paciência, amar para ser amado, ceder para conquistar. Parente de hoje, amigos ou inimigos do passado? A gente sabe, já viu aqui no processamento da reencarnação, que tem ambas as coisas, né? Mas a maioria das vezes são espíritos afins. A maior parte são espíritos afins. Certo? Os espíritos que se encarnam na mesma família, sobretudo como parentes próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Evangelho segundo o Espiritismo. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente interiores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Quer dizer, todo mundo que eu encontro na minha família, o que está na minha família, tem a ver comigo no passado? Não. Pode ser uma pessoa que chega aqui que também não tinha necessariamente nenhuma relação ainda, né? Vai construir essa relação. E Adenauer, aqui em Evangelho e Família, nos diz que ausentar-se da família sob o pretexto de que é diferente dos demais com quem convive é fugir do próprio destino e da oportunidade de crescer espiritualmente. Porque muitas vezes a pessoa escolhe se afastar. Ela pode escolher sempre. Livre escolha, né? Livre-arbítrio. Você pode escolher fazer o que você quiser. Mas, né, muitas vezes você está perdendo a oportunidade, né, de ver aquele irmão, de tentar resolver alguma coisa com ele, né. Isso não quer dizer que a gente precisa ficar amarrados em relações que não estão fazendo bem para ambos. Não é isso que a gente está falando. Mas quantas vezes dentro das famílias você vê a família se desmantelar mesmo? Pai, filho, né? Porque não aguentaram simplesmente, né? Não conseguem conviver. É isso que ele quer dizer. Às vezes é a oportunidade, porque está ali o seu desafio de aprendizado. E essa frase de Luiz Fernando Veríssimo, né? Eu achei muito bacana e trago para vocês para a gente finalizar. A família não nasce pronta, constrói-se aos poucos e é o melhor laboratório do amor. Aí para quem falou em laboratório. Em casa, entre pais e filhos, pode-se aprender a amar, ter respeito, fé, solidariedade, companheirismo e outros sentimentos. Ok? Essas são as referências, sabe? Adorei a participação de vocês, muito bom, tá? Obrigado e até a próxima, né? Eu acho que só no ciclo 2 agora para a gente se ver. Obrigada. Só no ciclo 2.